Nós vamos conversar na noite de hoje, nos baseando numa mensagem extraordinária do Espírito Meimei, uma mensagem que veio através das mãos do Chico Xavier, lá nos idos de 1940, por aí, do século passado, mas que é uma mensagem muito atual, na qual Meimei nos alerta sobre o significado de cada vez de um novo ciclo, de um novo ano que se inicia. E no caso, hoje, 2019. Então, nós, pensando na reflexão que temos que fazer, neste momento em que todos nós procuramos renovar as nossas aspirações, os nossos desejos, renovar os nossos projetos, todos nós buscamos encontrar um novo modelo, um novo caminho que nos abra as perspectivas e que nos torne mais felizes. Então, dentro imbuídos desse ideal, Meimei alerta sobre a importância do hoje. Ela vai nos colocar que o que é hoje? Hoje é o sol, é a vida, é a possibilidade e a esperança, a nova possibilidade. Então, cada ano que se renova, cada período novo na contagem do tempo aqui na nossa humanidade, no nosso planeta Terra, é sempre uma grande oportunidade de renovação, de esperança. Então, nós não podemos deixar nos abater com todos os acontecimentos normais que fazem parte da nossa caminhada evolutiva aqui no planeta Terra, nesse planeta extraordinário que é uma escola, que hoje está sendo reformulada por nós que fazemos parte dessa humanidade. Então, tudo evolui e o planeta Terra está nesse processo de evolução com a sua humanidade, mas cada um de nós faz parte dessa humanidade, precisamos fazer a nossa parte. Então, é o momento de erguer o pensamento e conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas. Nós costumamos sonhar muito, sonhar longe e achar que os outros é que vão resolver os problemas da vida. Quantos e quantos de nós, aqui no planeta Terra, vivemos correndo atrás de soluções mágicas, de soluções rápidas, de alguém que possa solucionar os nossos problemas. Como é mais cômodo e mais fácil nós confiarmos em alguém que vai fazer a nossa parte, mas não é este o caminho. Hoje nós temos que ter consciência clara da responsabilidade que temos face aos compromissos que temos assumido. E quais são esses compromissos? Qual é essa programação que nós temos que ter a felicidade de ver ela bem cumprida? Não é, minha gente, uma grande missão, É aquele trabalho diário. É o compromisso na família, é o compromisso profissional, é o compromisso na área da religiosidade, é o compromisso na comunidade que nós estamos inseridos. Assim, essa aspiração que a nossa querida Meimei coloca, que é a conquistar a felicidade das obrigações bem cumpridas, fazer a nossa parte dentro do lar. Cada um tem o seu compromisso dentro de casa, Tem que ajudar, tem que cuidar das suas coisas, organizar a sua vida, colaborar com o outro que está ali ao nosso lado, olhar para o familiar que está conosco, olhá-lo nos olhos, sentir a sua presença dentro do trabalho, no serviço, na parte profissional, prestarmos atenção naquele companheiro que está ao nosso lado, aquela criatura que caminha conosco na busca da sobrevivência. Então, assim, a Meimei se refere aí a essa questão desta caminhada consciente que nós temos que estar diariamente no ano novo, pensando, eu estou cumprindo com as minhas obrigações? Será que eu estou cumprindo? Será que eu não estou largando no ombro dos outros para que faça a minha parte? E isso é em todos os setores da vida. Então, esta reflexão de início de ano que Meimei sugere, nós precisamos fazer. Mas ela diz mais: renovar sentimentos,
renovar os sentimentos, né? Perdoar a si e aos outros. E nós vamos guardando mágoas, e vamos guardando decepções, e vamos guardando sofrimento, né? Às vezes a gente passou lá na infância um problema difícil, e aquilo a gente vem ruminando, né? Anos e anos a fio, e trazendo aquela dor, trazendo aquela mágoa, né? Produzindo cortisol, que é um hormônio extremamente negativo, corrosivo dentro do nosso organismo. Hoje a ciência mostra, a ciência nos comprova que o pensamento, o nosso pensamento, a vibração que nós emitimos quando pensamos, e o nosso pensamento e energia, interfere no nosso organismo físico. E as doenças têm origem justamente nos nossos sentimentos, nas nossas vibrações, na maneira como nós encaramos a vida, né? Então é preciso renovar sentimentos, perdoar. É o grande desafio, né? Perdoar a nós mesmos, porque nós nos equivocamos, né? Quantas vezes nos equivocamos, quanto tempo nós carregamos sentimentos de culpa por não termos feito isso, por não termos feito aquilo, porque não agimos como deveríamos, porque não cumprimos muitas vezes com o nosso dever. Então este é um momento de nós pensarmos assim, bom, vamos começar de novo, né? Eu vou me dar o direito de recomeçar. E vou pedir perdão. Vou pedir perdão se eu magoei alguém, se eu errei, mas também vou me auto-perdoar, né? Ninguém é perfeito. Ainda conversávamos aqui com as companheiras da casa, antes de começar o trabalho, analisando esses fatos que estão ocorrendo aí na mídia, né? Tão tristes, dolorosos. E o que a gente conclui, né? Ninguém é perfeito. Nós não somos. Então, errar é humano. Como eu sempre dizia para os meus alunos lá na FASE, né? Eu trabalhei muitos anos como professora da FASE, e eu dizia para aquela gurizada que já tinha cometido delitos terríveis, muitos deles, errar é humano. Mas quando a gente se dá conta, persistir no erro é burrice. É burrice, né? A gente alertava a gurizada, não vale a pena continuar errando. A gente tem que se conscientizar. Então, isso aí envolve esse perdão, né? Então, perdoar a si e perdoar ao outro, né? Sair da ociosidade. Nós, isso aí, Emmanuel que está dizendo, somos espíritos preguiçosos, milenares. Reencarnamos, desencarnamos. Reencarnamos de novo, novos planos, desencarnamos e voltamos muitas vezes por negligência nossa a errar nas mesmas situações, porque nós somos obrigados a repetir aquela situação que ficou pendente no passado, aquela dívida, aquele equívoco, né? E a gente chega aqui e se acomoda. Emmanuel coloca que nós caprichamos antes de reencarnar, quando nós nos damos por conta, né, que nós às vezes perdemos a encarnação passada, e a gente então quer se corrigir, quer se modificar, então a gente capricha com o nosso mentor amigo, aquele anjo guardião que ajuda a fazer o nosso planejamento da atual encarnação, e a gente capricha na programação, eu vou sofrer aqui, eu vou viver com aquela pessoa, com aquele desafio grande, vou receber aquele como filho, aquele outro vai ser minha mãe. Então a gente procura caprichar na programação, desafiante. E vem feliz da vida, e o anjo guardião e toda aquela equipe espiritual vibrando. Chega aqui, cai neste mundo belo, né, Abigail? Coisa gostosa, né? Ainda mais aqui em Torres, né? Para, sofrimento, dor, problema, que é nada, que se lixem. Eu não vou aguentar fulano, não vou aguentar Betânia, cada um por si, e Deus por todos. Olha o pensamento extremamente materialista e egoísta. Cada um por si. E Deus por todos, quer dizer, rogamos ainda a Deus. Então, sair da ociosidade. Ali, por exemplo, eu estava vendo, né? Tem ali o livro Espírito, o tesouro do Espírita é o saber, a leitura, né? A sabedoria a seu alcance. Valorize seu tempo com leituras edificantes. O livro Espírita educa. E como nós somos preguiçosos na leitura individual. A gente gosta muito de trabalhar em estudo de grupo, né? Que a gente discute, papai não aprofunda muita coisa, né? Mas o estudo particular, o estudo isolado, nós tínhamos que neste ano de 2019 dedicarmos, né? Ter cada semana um livro ali, ou então um mês, se achar que é muita coisa, né? Mas num mês, um livro de estudos,
O Evangelho sempre, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o maior roteiro de luz, mas ter uma obra ali que nos esclareça. Eu até voltei a ler A Caminho da Luz de Emmanuel, que eu já li umas 8 ou 10 vezes, mas vou ler de novo. E cada vez que a gente lê, tu encontra coisa nova, porque nós vamos evoluindo e vamos percebendo o que está nas entrelinhas e vamos adquirindo mais consciência. Então, o estudo, sair da ociosidade, da acomodação. Eu quero que os outros mudem. Eu reflito em cima dos outros, mas não paro para pensar em mim. Então, temos que pensar nessa questão, Sair do desencantamento, sair da tristeza, do desânimo. É o problema da nossa humanidade no século passado e nesse século. A depressão, o desânimo, a tristeza, porque nós temos aqueles sentimentos velhos de culpa, até de encarnações anteriores, e vamos arrastando com isso dentro do nosso inconsciente e sendo infelizes. Então, esses momentos de renovação, de ano novo, a gente tem que pensar. E eu não preciso ficar na tristeza, na depressão, no desânimo. E quando a gente tem esses sentimentos negativos, e a depressão é a doença desse século, é impressionante. Nós trabalhamos no Hospital Espírita, aqui de Porto Alegre, e deparamos com essa problemática nos pacientes. Nós temos que vencer esse sentimento negativista, derrotista, de infelicidade. E como diz ali a nossa querida Meimei, o sol. Quem busca o sol, quem procura se revitalizar, porque é o centro da energia do nosso sistema solar, é o centro da energia positiva que mantém toda a vida no sistema solar, é o sol. Então o sol nos reabastece, o sol nos dá vida. Então a pessoa depressiva quer ficar no escuro, quer ficar isolada no quartinho. Não, minha gente, nós temos que buscar a luz. A luz material também, a luz física e a luz espiritual. Então, evitar o desânimo. Quanto mais nós vibramos com a negatividade, com a tristeza, achando que somos infelizes, que não merecíamos tal situação, não merecíamos... Mas fomos nós que escolhemos passar por esta situação que vai nos ajudar a nos elevarmos, a superar as dificuldades, a nos libertarmos como espíritos imortais. Então nós não temos que estar tristes, nós temos que pensar assim: puxa, eu estou tendo uma grande oportunidade, desafiante, para superar as dificuldades, então eu vou sorrir. Será que isso aí é certo? Nós temos coragem de nos sentirmos felizes no sofrimento? Mas é a grande proposta. Joana de Ângeles propõe, nós já falamos aqui nesta casa. Joana de Ângeles diz que nós temos que estar sempre dizendo assim: eu sou feliz, eu sou feliz. A despeito de todos os problemas, eu sou feliz. Ela diz que nós precisamos limpar o nosso inconsciente das tristezas que trazemos de vidas anteriores, da gestação, da infância, enfim, dos desacordos dessa vida atual. E nós vamos guardando e vamos dominando. E isto vai nos provocando doenças emocionais, doenças psicológicas, doenças físicas, porque nós não utilizamos bem essa questão, Estamos muito no desânimo, Ser otimista, ver o lado bom de tudo, é o grande desafio, ver o lado bom de tudo que a vida nos apresenta, e do lado bom das pessoas. Então, justamente falaram desse julgamento que estão fazendo aí em cima de determinada pessoa. Meu Deus do céu, se errou, errou. Estamos todos sujeitos. A lei vai se cumprir, tanto a lei divina quanto a lei humana vai. Mas façamos uma prece em direção a essa pessoa. Façamos uma prece em direção a esse bandido, a aquele outro, que nós acusamos, que achamos que está errado, que é traficante, que é isso, que é aquilo. Ele já está sendo execrado do mundo. Mas da nossa parte, façamos um pensamento positivo. Às vezes é um familiar que erra e a gente não perdoa, não aceita. Nós não é ser conivente, mas nós temos que ter a vontade de que aquela pessoa melhore, e vai melhorar.
Todos nós somos criados por Deus com o objetivo da evolução. Ninguém vai ficar estacionado eternamente. Claro que vão passar períodos longos, muitas vezes, para superar suas dificuldades, as dificuldades pessoais. Todos nós estamos passando. Então, quando a gente pensa assim, mas meu Deus, que mundo horroroso que nós estamos vivendo hoje, quanta corrupção, quanto descalabro, quanta imoralidade, e pá. E nós aqui, e nós nos achando anjos aureolados, só nos faltam as asas. O resto temos tudo, né? Estamos perfeitos. Não é assim, minha gente. Se nós estamos aqui hoje vivendo esta problemática, se nós estamos aqui, é porque nós provocamos essa situação. Será que é o meu? Não. Nós provocamos essa situação. Se nós estamos aqui, fomos os professores do passado, dessas pessoas que hoje estão equivocadas. Então nós temos que pensar nessas questões, né? Nós temos que pensar nessa. Então, ver o lado bom de tudo. Ontem já passou. Hoje nós podemos corrigir, né? Ontem já passou. Agora, amanhã virá. Então, a nossa querida amiga, ela coloca, né, a Meimei, que ontem já vivemos. Aí todo mundo vai largando para o futuro. Não, mas amanhã eu vou ser melhor, ano que vem... Não, nós temos que viver o agora. É hoje. Hoje é o que interessa. Porque hoje nós estamos plantando o amanhã. Estamos corrigindo o ontem. Então vamos investir no hoje, sem negatividade. E nós aqui costumamos muito, né, viver a negatividade, né, viver o desequilíbrio. E vamos nos contaminando, porque a negatividade, o desânimo, a mágoa, a irritação, contamina, passa para o outro. A tristeza passa, é contagiante. Se nós não estamos alertas, a gente acaba absorvendo a vibração negativa daquela pessoa que está conosco. Mas nós podemos nos imunizar, né? Nós podemos nos vacinar contra isso. Utilizando o quê? A prece, como nós vamos ver, né? Por isso que Jesus dizia, né? Orai e vigiai constantemente, né? Orar e vigiar. Então nós temos que mudar a sintonia, mudar o pensamento. E lembramos uma história real, né, que aconteceu aqui no nosso Brasil, que um dos livros, né, que o Chico recebeu nos traz, é a história de um senhor que estava trabalhando no seu trabalho profissional naquele dia, né, naquela manhã, trabalhando na contabilidade dentro da sua empresa, da empresa que ele trabalhava, que ele era empregado, e cometeu um erro, um equívoco na sua folha de serviço ali naquele dia. E esse equívoco foi chegar na mesa do chefe, né? Veio errado ali o cálculo que ele tinha feito, enfim. E o chefe o chamou. Ele passou na frente dos outros funcionários uma descompostura e disse, olha, chamou a atenção, chamou de incompetente, que não era possível que isso tivesse acontecido e tal. Como ele necessitava do emprego, ele ficou com a boquinha fechada. Ficou com a boca fechada, mas aquela mágoa imensa, né? Diz, puxa, nem em consideração, esses anos todos de serviço que eu tenho, nunca tinha errado, primeira vez, né? E ficou com aquilo ficou doendo dentro dele, mas não revidou, porque lhe custaria inclusive o emprego, era o chefe, né, que estava lhe chamando a atenção. Ele baixou a cabeça, reconheceu, prometeu refazer tudo de novo, levou para o seu, foi fazer realmente todo o trabalho novamente. Quando chegou em casa ao meio-dia, mas a mágoa ele guardou, a mágoa ele trabalhou, ele não fez a prece, né, procurando amenizar aquela situação, ele foi com aquela mágoa. Chegando em casa, na hora do almoço, o almoço não estava pronto. A esposa tinha se atrapalhado ali com a empregada nas compras e tal, e se atrasou no almoço, e o almoço não estava servido, como sempre acontecia quando ele chegava. Aí ele aproveitou e explodiu. E explodiu em cima de quem? Da esposa. Aí deu uma descompostura na esposa, na frente dos filhos, da empregada, né, da auxiliar ali, e foi aquela situação difícil, e já saiu porta fora de casa, que não ia almoçar, né? Não teve um momento de consideração. A esposa ficou muito chateada, muito magoada.
mas se conteve na frente dos filhos, né? e da empregada. Depois, mais tarde, né, a empregada também deixa cair um copo, quebra, e ela então passa tudo para cima da empregada, né? Faz uma descompostura em cima daquele objeto, né, que descuidadamente a pessoa tinha quebrado. A empregada não revidou, derramou as suas lágrimas, porque ela necessitava daquele trabalho. Ao sair do trabalho, a empregada vai caminhando na rua e vem um cachorro caminhando na direção dela, mas não ia atacá-la. E ela lhe dá um forte pontapé no bicho, e o bicho sai uivando desesperado, né, com a dor. Ela passa toda aquela raiva naquela atitude dela. E o cão sai latindo, né, e vem vindo uma senhora, já meio idosa, assim, que nem eu, e ele morde a perna da senhora. E a senhora fica também, pega toda aquela carga energética negativa e entra numa farmácia ali na frente com a perna, né, ferida, para que o farmacêutico lhe oriente e tal, e o farmacêutico chama o auxiliar para fazer então o curativo, com a medicação necessária na senhora, e o auxiliar então vai fazer o tratamento ali, mas a senhora ficou muito irritada, não gostou da maneira como ele fez o curativo, tudo, o xingou bastante, e passou toda a raiva que a raiva já vinha caminhando desde de manhã, né, para cima do rapaz, do atendente ali da farmácia. O atendente aguentou firme, porque também dependia daquele emprego. E quando chegou em casa, à noite, né, ele, com aquela mágoa intensa, ele joga toda a mágoa para cima da sua mãezinha, que o estava aguardando já com o lanche da noite pronto, né, com todo o carinho, o filho que chegava. E ele então diz à mãe, né, que tudo que ele tem passado é por causa dela, porque ele tem que ajudar para a manutenção dela, ele tem que manter aquela casa. E aí então ele coloca todo o ódio que ele traz dentro de si em cima da mãe. A senhora, né, muito calma, disse: não, meu filho, tenha calma, vai tomar um banho, faz o teu lanche e depois nós vamos conversar. E aí então, após o lanche, ela disse: meu filho, vamos fazer uma prece? Vamos fazer uma oração? Vamos aqui junto ler uma página edificante? E aí então ela faz a prece e faz a leitura com o filho, e ele desaba a chorar, pede perdão, pede desculpa. Ali naquela senhora acabou aquela caminhada negativa, daquela raiva que vinha, né? Daquele sentimento. Por isso que eu digo, o sentimento, nós absorvemos muitas vezes, né, as coisas negativas, como também as coisas positivas, né? Como também a pessoa que é otimista, aonde ela for, ela irradia o otimismo, né? Irradia a luz, e com isso ela vai, né, se tornando cada vez melhor. A oração é a nossa mais alta fonte de poder. A oração, Deus não nos teria colocado aqui na terra para passar por todas essas vicissitudes necessárias, né? Nesse espaço de provas e expiações, nessa escola duríssima de nos reajustar perante a lei e evoluir. Não nos teria colocado aqui sem a sua misericórdia extraordinária, e que é através desse recurso, né, que nós podemos entrar em contato com Deus. Quanto andamos separados do nosso Pai, desta fonte criatura, né, da vida? Quantos nos separamos de Deus? Então a fonte divina é esta energia positiva, né? Nós temos que aprender a mudar a sintonia, não nos deixarmos envolver nesse 2019 com problemas negativos. Quando nos trouxerem, né, quando nos atacarem, quando nós percebemos as dificuldades que as pessoas muitas vezes vivem, vamos parar e fazer uma prece. Não vamos nos deixar atingir, né, por isso aí.
E vejam que já na Epístola de Tiago, no Novo Testamento, o que nós vamos encontrar? O que Tiago diz? Né? Orai uns pelos outros, a fim de que daremos, porque a prece da alma justa muito pode em seus defeitos. Então, quando a pessoa é justa, né, quando a pessoa tem justiça, quando ela tem equilíbrio, que ela vai orar pelos outros, essa prece tem um poder extraordinário. Ela vai orar para si e pelos outros. Isso tem um poder extraordinário. A prece tem o poder de modificar, e a gente tem feito, particularmente, nós temos feito essa experiência extraordinária do poder da prece de intercessão, por aquele que está sofrendo, por um familiar nosso, às vezes passando por provação muito difícil, um conhecido, um amigo. Não precisamos anunciar, mas vamos começar a fazer uma prece por aquela pessoa, né? Diariamente, termos alguns momentos em que nós possamos vibrar positivamente, né, por aquela pessoa. Imagine se nós começarmos a vibrar pelos nossos governantes, né, para essas pessoas que necessitam tanto de vibrações positivas para que acertem, né? Quanto nós vamos mudar essa questão no mundo, né? Então a prece sincera pode criar de improviso novos motivos mentais em nosso favor ou em favor de quem oramos. A prece tem este poder, porque o pensamento é energia. E nós, agora neste ano de 2019, quando acordarmos, minha gente, não vamos esquecer, a primeira coisa que devemos fazer é orarmos a Deus, pedimos proteção para aquele dia, né? Pedimos forças, energias positivas para superar as dificuldades. E que todas as nossas atitudes daquele dia possam ser abençoadas por Deus. Se nós aprendermos a entregar nas mãos de Deus cada tarefa que fazemos diariamente, nós vamos errar menos. Então, a grande proposta, né, da nossa amiga Meimei justamente é essa, né? É que a gente saiba, né, fazer isso. Recorrer a Jesus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, na atualidade, no mundo, é o grande esquecido. Pela ideologia materialista, que não é mais dominante no mundo, mas que ainda tem muita influência, Jesus politicamente tem que ser esquecido. A proposta é essa: esquecer o mestre. Mas não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é encontrar em Jesus o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Jesus. Então essa é a grande proposta desse 2019, né? Reacendermos em nossas almas a fé em Jesus, que nos leva a Deus, que facilita o caminho para chegarmos em Deus. Facilita o caminho. Então a busca dessa proposta, ela é muito interessante, né? De nós buscarmos vencer as nossas próprias dificuldades, buscando na prece a força necessária e buscando no Evangelho, segundo o Espiritismo, essa obra extraordinária, né? Buscarmos nessa obra o que nós precisamos para a nossa vida, né? E não esquecermos, né, uma situação importante, que é aprendermos a silenciar. Conversávamos também aqui com as companheiras antes do trabalho, né? Aprendermos a silenciar. Isso é um grande aprendizado, a gente ficar com a boca fechada. Aprender a ouvir mais, né? Aprender a não revidar, a não ter a última palavra. Nós somos faladores demais, né? A gente está sempre com a razão. E se nós não conseguimos vencer com a força, nós queremos vencer com a força da palavra. Então muitas vezes é preferível a gente calar, mas ouvir. Daí o grande trabalho de uma instituição espírita, que é o atendimento fraterno, né? Em que a pessoa ali se disponibiliza, cheia de amor, sintonizada com a espiritualidade superior, para ouvir a outra pessoa, trazer os seus problemas, as suas mágoas, as suas dores, né? Isso é importantíssimo. Nós temos essa atitude, né, de ouvir, de calar as nossas considerações, né? E nós gostamos muito de estar dando receitinhas prontas para os outros, que muitas vezes não fizeram efeito para nós, mas a gente gosta, né, de sempre ter a última palavra.
Então, queridos amigos e amigas, o silêncio, ele é muito importante. Então, é outro desafio para este ano de 2019, né? A importância do silêncio na natureza, a criação divina, a melodia do silêncio. Veja que a natureza não faz alarido, né? A gente observar, por exemplo, uma árvore, né? Observar os pássaros, observar as flores, o próprio mar, aquele murmúrio do mar, é um murmúrio, ele não é uma coisa alarmante, né? Então é um murmúrio. A gente parar para perceber a natureza em silêncio, porque a natureza é a obra divina como nós, né? Então a gente, ao escutar, hoje, né, a gente está percebendo pela neurociência a importância de nós pensarmos, né, criarmos as condições, né, de entrarmos em sintonia conosco mesmos, através da meditação. A neurociência hoje comprova, né, pelos aparelhos aí, eletromagnéticos que estudam a questão, né, do movimento cerebral e que conseguem registrar a reação do nosso cérebro em relação aos nossos sentimentos. Então, quando a pessoa está sendo estudada, né, e os cientistas estão estudando os que fazem a meditação, eles perceberam que a pessoa que medita, que aprende a ficar em silêncio, neutralizando os seus sentimentos, né, vibrando em situação positiva, ela é feliz. Ela consegue se equilibrar com muito mais harmonia. Então nós vamos ver que o sol brilha silenciosamente. O sol faz todo esse que na verdade não é o sol que faz o trajeto, quem faz o trajeto é a terra, né? Mas o sol, ele faz silenciosamente, né? Os mundos se movimentam sem alarde. A gente observando o céu à noite, que é uma coisa extraordinária. Imagina quem tem acesso a um telescópio, né, para observar todos esses milhões de astros, né, dentro do espaço que nós conseguimos visualizar. Há um silêncio profundo, né? Há um silêncio profundo. As sementes germinam em silêncio. Então nós temos que aprender com a natureza a mais seguido fechar a boca. A mais seguido fechar a boca, né? E ouvir, perceber, observar. E o grande desafio de hoje, ouvir uma música edificante, ouvir uma prece, ouvir uma palestra, mas ouvir coisas boas, né? ou ler em silêncio. Hoje a neurociência coloca que a leitura é um dos exercícios mais eficazes para o desenvolvimento cerebral. Antigamente dizia-se uma imagem tem 1000 palavras. Hoje, a interpretação que a neurociência chegou, que não. O que vale é a leitura, é o esforço da nossa mente. Nós mobilizamos 27 situações cerebrais diferentes na leitura e 3 olhando a imagem. Então, é muito mais edificante. Vamos vencer Alzheimer, vamos nos preparar para uma velhice muito mais saudável, mentalmente falando, se nós nos dedicarmos à leitura individual. E também a leitura em voz alta, se for o caso, né? É importante nós ouvirmos também a nossa voz em mensagens edificantes. Então é possível se fazer isso, né? Aprender a ficar em silêncio, ouvir mais, colocar-se no lugar do outro, perceber os seus sentimentos, né? Ter empatia e observar a natureza. Aí eu fico triste quando eu vejo, né, que muitos pais, muitas mães não trabalham já esse exercício com a criança de ver a natureza, né? De ouvir a natureza, de perceber a beleza que existe, né, na natureza. E nós vamos ficando cada vez mais frios frente a este espetáculo maravilhoso que a natureza nos oferece. Uma simples flor, né? Um simples ouvir um pássaro cantar,
O simples desabrochar, a germinação de uma semente. Isso tudo é edificante. E para a criança, então, é uma coisa belíssima, né? Perceber Deus na sua criação. Aí nós podemos perceber, né, a presença de Deus na sua criação. Então a gente tem que pensar bem, né, nessas questões em 2019. Né? Jesus buscava um lugar à parte para restabelecer o seu contato com Deus. Jesus é o nosso modelo e o nosso mestre. Jesus, quando esteve aqui, pela necessidade que tinha, né, de passar para nós a sua experiência, o seu exemplo, ele deixava, né, muitas vezes os seus apóstolos e se retirava para um lugar à parte. Às vezes ele entrava na barca, né, na barca de Pedro, no lago de Genezaré, à noite, sozinho, para meditar, para orar. Outras vezes escolhia um horto solitário, né? Os discípulos o acompanhavam até uma parte, depois ele ficava orando em silêncio. Então, este é um grande exemplo, né? Buscar oração em silêncio, né? Entrar dentro de nós, né? Conosco mesmos. Há uma página no livro Caminho, Verdade e Vida, que nós sempre recomendamos, né, a leitura, que chama-se justamente Meditação. É Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel. E Emmanuel propõe ali um encontro, através da meditação, que nós podemos fazer com Jesus. Um encontro com Jesus, né? Então, Emmanuel começa assim: retira-te para um lugar à parte, dentro de ti mesmo. Olha só, para a gente fazer isso, minha gente, nós temos que estar em silêncio, né? Meio que isolado do mundo, né? Ali, vamos escolher um local onde a gente possa sentar, deitar, relaxar, né? E ali, nesse local, nos encontrarmos com Jesus. E para Ele dizer todas as nossas aflições, os nossos problemas, né? E Jesus vai nos consolar. Olha, minha gente, é uma experiência extraordinária. E o Mestre, quando nós buscamos o Mestre, Ele realmente vem ao nosso coração. Ele vem à nossa presença. Nós temos trabalhado muito essa experiência com as nossas crianças da Casa do Pequenino, né? Nós trabalhamos com o Jardim 1, 5 aninhos agora, esse ano que passou, a gurizada com 5 anos, fazendo 5 anos, coisa mais querida. Eles adoram Jesus, adoram quando nós contamos a história de Jesus, né, o nascimento do Mestre, as histórias do Mestre. Jesus está presente na vida deles, Jesus está presente na vida da criança. E nós perdemos isso, né? À medida que a gente vai crescendo, vai ficando adulto, vai enfrentando os problemas da vida, nós vamos nos distanciando dessa criança que nós somos, né? E guardamos lá dentro, né, de nós, e não deixamos mais desabrochar. Então, esse desafio ele é muito grande, né? Da gente deixar vir à tona essa vivência mágica, que a criança tem um pensamento mágico, né? E quando eu digo, lá na escola, quando eu começo, né, o trabalho com eles, digo: vamos fazer a nossa prece para Jesus. Jesus está aqui, vamos quietinhos ficar. Jesus está aqui. É a coisa mais linda ver eles fechando os olhinhos. E aí eu faço a prece para o Mestre e eles interagem. É uma coisa simples. Nós somos tão complicados, né? A felicidade ela é simples. Isso dentro de casa nós podemos fazer, né? Esses momentos mágicos, sem complicação. É que nós somos pessoas que estamos dificultando muitas vezes as coisas, porque estamos extremamente materialistas, individualistas, né? Estamos presos a esses meios de comunicação de massa, não conseguimos mais ser nós mesmos e precisamos marcar neste 2019 um encontro conosco mesmo. E que vamos fazer esse esforço, né? E eu vou encerrar. Eu tenho umas crianças aqui que já estão dormindo, porque elas estão desprendidas me ouvindo, né? As crianças têm essa habilidade, né? Muito mais do que nós. Mas tem uns aqui acordadinhos que eu vou contar uma história, tá? Eu vou contar a história do Ivan, para encerrar a nossa conversa. O Ivan era um menino muito querido, né? 9 para 10 anos, né? Dono da vida, morava numa lavoura com seus pais. E o pai, todas as manhãs, levava ele para a lavoura
para ele aprender, né, a plantar, a ver o desabrochar da semente. Ele adorava, ele vibrava com aquela situação. À tarde ele ia para a escola, mas todas as manhãs o pai acordava ele cedo, ele ia, né, às vezes meio contrariado, mas ele ia. E um dia, era a época de plantar as novas sementes, ele perguntou: papai, o que nós vamos plantar agora? O pai disse: agora é uma surpresa, nós vamos plantar uma planta nova, que eu sei que tu adoras. Papai, o que é? Melancias. Eu trouxe sementes de melancias. E nós preparamos até agora, foi para plantar as sementes de melancia, para depois, quando chegar a época, nós termos, né, para a nossa venda, né, na feira. Ele ficou felicíssimo e plantou com amor aquelas sementes de melancia, ajudou o pai, tá? E todos os dias ele ia lá regar e cuidava da plantação. Disse: pai, quando é que elas vão ficar prontas? Isso demora, você sabe, germina, depois vem a flor, depois vem o fruto. E aí aconteceu, né? Foi passando o tempo e chegaram aquela manhã, aquelas melancias lindas, né? Verdes, bonitas, graúdas. Disse: papai, que beleza! O pai disse: meu filho, elas são lindas, mas nós vamos, agora a melancia tem que ter cuidado quando a gente colhe, porque a melancia é verde, as outras frutas mudam de cor, e a melancia não. Então, eu é que sei quando ela está madura, porque eu sei, eu dou uma batida, e conforme o som, eu sei que ela já está apta para ser colhida. Então, você já sabe, eu é que vou colher, meu filho, você ainda não aprendeu. Isso, com o tempo você vai aprender, mas agora não é o tempo. E aí, então, naquela manhã, colheram a primeira melancia madura, que foi a sobremesa em casa, né? Depois do almoço, ele e o Ivan faziam. E foi passando o tempo, o pai colhendo as melancias, levando para vender. E uma manhã o pai acordou muito adoentado, não pôde ir na lavoura. Disse: meu filho, vá até a lavoura, vá aguar as plantas, né? Afofe a terra, tudo como nós sempre fazemos, e volte logo para casa, porque eu não estou em condições de vir hoje. E o Ivan foi todo faceiro, chegando lá, aquelas melancias maravilhosas, né? Ele ficou: se eu colher uma e comer, o papai nunca vai ficar sabendo, ele não está aqui, né? Foi lá, bateu numa, bateu noutra e achou, acha que está bom. Colheu e foi lá para longe, para umas pedras, comer a melancia. Chegou lá, partiu aquela melancia, comeu. E não aguentou, era uma melancia muito grande. O resto ele enterrou, botou as terras ali perto daquelas pedras, para ninguém descobrir que ele tinha comido a melancia. Papai nunca vai ficar sabendo. Passou o tempo. No ano seguinte, quando foram colher novamente as melancias que tinham plantado, o pai disse: Ivan, meu filho, está acontecendo uma coisa interessante aqui na nossa terra. Você sabe que tem um lugar que nós não semeamos semente de melancia e estão brotando as melancias? Vamos até lá. Chegando lá, aquela floração, né, da melancia, ali já com as florzinhas amarelas. O Ivan ficou vermelho. O pai disse: pois é, meu filho, Deus sabe sempre tudo. A mentira nunca vence. Você tem que aprender a lição que a natureza está te dando. Nunca tente enganar ninguém, nunca tente mentir, porque Deus sabe tudo e a mentira acaba se revelando. Então, que possamos ser verdadeiros neste ano de 2019, deixar desabrochar todo o potencial positivo que nós temos, assumirmos a nossa vida e sermos felizes. Muita paz a todos, muito obrigada.